Então, nós vamos recortar o papel em uma tira, como está mostrando na imagem. Nós vamos dobrar essa tira ao meio e vamos obter duas partes iguais. E cada parte obtida é metade ou meio dessa tira. E a representação numérica é 1/2 ou 1/2. Agora, se a gente recortar uma outra tira de papel e dividir essa tira em 3 partes iguais, cada parte da tira inteira representa a terça parte ou 1/3 da tira. Agora, se a gente recortar uma outra tira novamente e dobrar ao meio e depois dobrar ao meio novamente, cada parte da tira inteira representa a quarta parte da tira. Agora, vamos usar a tira que foi dividida em 4 partes iguais para aplicar em um exemplo. Vamos colorir em azul 3 dessas 4 partes. Dessa forma, podemos dizer que 3/4 da tira estão pintados de azul. E a representação numérica é 3/4, que é 3/4. Agora, vamos observar o relógio. Esse relógio marca meio-dia, que são 12 horas, que é então metade de um dia. Agora, esse próximo relógio marca meio-dia e 15, que são 12 horas e 1/4 da hora. Agora, esse relógio marca meio-dia e meia, que são 12 horas e metade de uma hora. Nós temos que o numerador e o denominador são os termos de uma fração. Então, ali na fração como exemplo, nós temos o 2/3. O 2, o numerador, e o 3, o denominador. O denominador 3 indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. E o numerador 2 indica quantas dessas partes foram consideradas. Então, algo que foi dividido em 3 partes, apenas 2 foram consideradas, por isso 2/3. Agora vamos ver como que são lidas algumas frações por extenso. Nós temos 1/2, 2/3, 1/4, 3/5, 1/6, 4/7, 3/8 e 1/9. Temos 1/10, 10/11, 2/15 e 1/100. Vamos para alguns exemplos. Uma semana tem 7 dias. Que fração da semana é representada por? Letra A, 3 dias. Então, nós temos aqui que colocar o nosso numerador e o nosso denominador. Como a semana é dividida em 7 dias, o nosso denominador será o 7. Agora, o nosso numerador é em quantas partes desses dias eu estou considerando. Nesse caso, eu estou considerando apenas 3 dias. Então, a nossa fração irá ficar 3/7. Letra B, 6 dias. Então, o nosso denominador já é 7, como na questão anterior. Só que agora eu estou considerando 6 dias aqui. Então, a nossa fração fica 6/7. Agora, que fração do ano 7 meses representa? Nós sabemos que o ano tem 12 meses. Então, o nosso denominador será 12. Agora, o nosso numerador é quantos desses meses eu estou considerando. No caso, 7. Então, a nossa fração fica 7/12. Agora, os triângulos destacados na cor azul representam que fração na figura? Na letra A, eu tenho 4 triângulos, mas apenas um está pintado. Então, a nossa fração será 1/4. Na letra B, eu tenho 10 triângulos, só que apenas um está pintado. Então, a nossa fração será 1/10. Agora, acompanhe as seguintes situações. Mariana comprou 20 garrafas de suco para sua festa de aniversário. Foram consumidos 4/5 dessa quantidade. Então, quantas garrafas foram consumidas? Então, vamos para o nosso esquema. Primeiro, nós temos que foram consumidas 4/5. O que isso quer dizer? Que foram consumidos 4 de 5. Então, quer dizer que
foram divididas em 5 partes iguais, essas quantidades. Então, nós temos que 5 quintos corresponde a 20 garrafas, que é o total. Agora, eu quero saber quanto que corresponde 1 quinto dessa quantidade. Então, se 5 quintos corresponde a 20, para descobrir quanto é 1 quinto de 20, eu tenho que dividir por 5 esse 20. Então, 20 dividido por 5 é igual a 4. Agora, eu preciso saber quanto que corresponde 4 quintos dessa quantidade. Então, eu tenho que, a cada 1 quinto, são 4 garrafas. Só que 4 quintos é o quê? É 1 quinto, mais 1 quinto, mais 1 quinto, mais 1 quinto. Ou como a gente vê ali no exemplo, cada parte dessas 5 tem 4 garrafas. Então, ali são 4 das 5. Se eu somar esses 4, eu vou ter 4 mais 4 mais 4 mais 4 igual a 16. Então, foram consumidas 16 garrafas. Agora, Mariana está fazendo sanduíches para a festa. Ela já preparou 16 sanduíches, que corresponde a 1/4 do número de sanduíches que ela pretende fazer. Então, quantos sanduíches Mariana vai montar para a festa? Então, vamos para o nosso esquema. Como 16 sanduíches corresponde a 1/4, quer dizer que essa quantidade foi dividida em 4 partes iguais. Então, nós temos 4 partes. E cada uma dessas partes corresponde a 16 sanduíches. Então, eu quero saber o total dessas partes, que é o quê? 4 quartos. Então, se em cada uma dessas partes tem 16 sanduíches, nas 4 partes eu tenho que somar esse 16, que é 16 mais 16 mais 16 mais 16. Ou, como o 16 está aparecendo 4 vezes, é 4 vezes o 16, que é igual a 64. Então, Mariana vai montar 64 sanduíches para a festa. Agora, dos amigos que Mariana convidou para a festa, 20 estudam na mesma classe que ela, o que corresponde a 5/6 do número de convidados. Então, quantas pessoas Mariana convidou para a festa? Então, eu tenho que 5/6 correspondem a 20. Só que eu quero saber quanto que corresponde 1/6 dessa quantidade. Então, se 5/6 são 20, eu tenho que ver qual que é o total que tem dentro desses 5/6 agora. Então, por isso que eu vou dividir o 20 por 5, que eu vou obter 4. Então, eu tenho que, desses 5/6, a cada 1/6, eu tenho 4 convidados. Agora, eu tenho que ver qual é o total de convidados, que são o quê? 6/6. Então, se em cada uma das 6 partes que foi dividida, eu tenho 4 convidados. Então, eu vou ter 6 vezes o número 4. Se nós formos fazer pelo esquema, pelo desenho. Então, eu vou ter 6 vezes 4, que é igual a 24. Então, Mariana convidou 24 pessoas para a festa. Aqui é importante dizer que, para descobrir 1/6, aqui eu não dividi por 6, como eu dividi nos outros exemplos, um exemplo anterior. Eu dividi por 5, porque eu sei apenas 5/6. Então, eu não quero saber o que tem do total aqui, eu quero saber o do total desses 5/6. Por isso que eu dividi por 5 esse aqui e não por 6. Vamos para alguns exemplos dessa parte aqui, então. Então, em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasceu na região nordeste do Brasil. Então, quantas pessoas desse grupo nasceram na região nordeste? Então, eu tenho que o total, que é 8/8, corresponde a 224 pessoas. Então, eu quero saber quanto que corresponde 1/8 dessas pessoas. Então, é o quê? 224 divididos por 8, porque aqui eu já tenho o total, por isso que eu estou dividindo por 8, porque foram divididas em 8 partes, que vai ser igual a 28. Então, 28 pessoas nasceram na região nordeste. Outro exemplo, no ano passado, uma cidade registrou 1.450 acidentes de trânsito. Em
18 do 25 avos acidentes, não havia vítimas. Quantos foram os acidentes com vítimas? Então, eu tenho que o total de acidentes é 1.450. Então, 25 sobre 25 corresponde a 1.450. Agora, eu quero saber quanto que corresponde uma parte desses 25. Então, eu vou pegar o 1.450 e dividir por 25, que é igual a 58. Então, agora eu tenho que saber quanto que corresponde 18 25 avos desse acidente. Então, eu tenho o quê? Que eu vou ter 18 vezes o número 58. Porque se uma parte é 58, 18 partes é 18 vezes o 58, que é igual a 1.044. Só que eu tenho que esse 1.044 são acidentes que não houve vítima. Só que o exercício me pede quais foram os acidentes com vítimas. Então, eu vou pegar o total, ali que é 1.450, e tirar desse aí, 1.044. Então, eu vou fazer 1.450 menos 1.044, que eu vou obter 406 acidentes com vítimas. Agora, observe os 5 discos de mesmo tamanho. Eles estão divididos em partes iguais. E são necessárias 2 partes do disco C para cobrir exatamente uma parte do disco A. E uma parte do disco D não é suficiente para cobrir uma parte do disco B. E aqui nós conseguimos observar que quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração unitária que a representa. Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho que meio é maior que 1/3 é maior que 1/4 é maior que 1/6, e 1/6 é maior que 1/8. Então, nós também podemos dizer que quanto menor é a parte, maior é o denominador da fração unitária que a representa. Como no exemplo anterior, eu tenho que 1/8 é menor que 1/6, 1/6 é menor que 1/4 é menor que 1/3 e 1/3 é menor que meio. E comparando duas frações de mesmo denominador, a menor é aquela que apresenta o menor numerador. No exemplo ali, eu tenho que 1/5 é menor que 2/5, 2/5 é menor que 3/5, que o 3/5 é menor que 4/5 e que o 4/5 é menor que 5/5, que é uma parte inteira. Então, vamos ver os 2 casos a seguir. As frações elas vão estar representadas geometricamente, ok? No primeiro caso, e na primeira figura, eu tenho que a parte amarela representa 3/4 da figura. Agora, se a gente ir para a figura seguinte, a parte amarela representa 6/8 da figura, e na próxima figura eu tenho que a parte amarela representa 9/12 da figura. Então, a gente nota que as frações 3/4, 6/8 e 9/12 representam a mesma parte da figura. Então, a gente diz que essas frações são equivalentes. E a gente escreve como 3/4 é igual a 6/8, que é igual a 9/12. Vamos para o segundo caso. A parte em azul, na primeira figura do segundo caso, representa 3/6 da figura. A figura seguinte, em azul, a parte que está pintada em azul representa 2/4 da figura. E na última figura em azul, a parte pintada representa metade da figura. Então aqui a gente também nota que 3/6, 2/4 e 1/2 representam a mesma parte da figura. Então elas também vão ser equivalentes. E a gente escreve aqui 3/6 é igual a 2/4, que é igual a meio. Então, duas ou mais frações que representam a mesma porção da unidade são chamadas de frações equivalentes. Vamos para uma propriedade importante da fração. Anteriormente, nós vimos que 3/4, 6/8
e 9/12 são exemplos de frações equivalentes. Então, vamos partir do 3/4. Se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador de 3/4 por 2, eu vou obter 6/8. Mas se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador de 3/4 por 3, eu vou obter 9/12. Nós também vimos que 3/6, 2/4 e meio também são exemplos de frações equivalentes. Então, nós temos que chegar no meio. Então, se eu pegar o 3/6 e dividir por 3, tanto o numerador quanto o denominador, eu vou obter meio. E com o 2/4, a mesma coisa. Se eu dividir por 2 o numerador e o denominador, eu também vou obter meio. Então, quando nós multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada. Agora vamos ver simplificação de frações, que são frações irredutíveis. Simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente à fração dada, escrita com termos menores. Vamos ver um exemplo. O 48/72. Se eu dividir por 2 o numerador e o denominador, eu vou obter 24/36. Se eu novamente dividir por 2 o numerador e o denominador, eu vou obter 12/18. E aqui, se novamente eu dividir por 2 o numerador e o denominador, eu vou obter 6/9. Agora, se eu dividir por 3 o numerador e o denominador, eu vou obter 2/3. Então, quando chega em 2/3, eu não consigo mais reduzir essa fração, porque não tem um número que eu possa dividir o numerador e o denominador que fique um número inteiro. Então, eu tenho que 48/72 é igual a 2/3. Então, dividimos sucessivamente o numerador e o denominador da fração por um divisor comum, até obtermos a fração com os menores termos possíveis. Essa fração é chamada de forma simplificada ou forma irredutível da fração dada. Assim, a fração 2/3 é a forma irredutível da fração 48/72. Para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador da fração dada por um mesmo número maior que 1. Outro caminho que podíamos seguir para simplificar a fração é efetuar uma única divisão pelo maior divisor comum dos termos da fração. No caso, seria o número 24. Então, se eu dividir por 24 o numerador e o denominador dessa fração, eu iria obter 2/3, como foi na questão anterior. Agora vamos reduzir duas frações ao mesmo denominador. Então, observe as frações meio e 1/5. Elas possuem denominadores diferentes. Será que é possível encontrar uma fração equivalente a elas, mas com o mesmo denominador? Então, vamos observar o esquema. Eu tenho que meio e 1/5 são frações com denominadores diferentes. Mas eu tenho que 5/10 e 2/10 são frações equivalentes às frações iniciais, mas com o mesmo denominador. E o que eu fiz para chegar nisso? Então, eu tenho que, se eu multiplicar por 5, tanto o numerador quanto o denominador de meio, eu vou obter 5/10. E se eu multiplicar por 2, tanto o numerador quanto o denominador de 1/5, eu vou obter 2/10. Então, foi assim que eu cheguei numa fração, naquelas duas frações equivalentes, as frações anteriores, mas com o mesmo denominador. Agora, vamos fazer o mesmo com 3/4 e 5/6. Então, 3/4 e 5/6 são frações com denominadores diferentes. Mas 18/24 e 20/24 são frações equivalentes às frações iniciais, mas que têm o mesmo denominador. Então, nesse caso aqui, o 3/4, tanto o numerador quanto o numerador, eu multipliquei por 6. E no 5/6, tanto o numerador quanto o denominador,
eu multipliquei por 4. E assim cheguei em 20 sobre 24. Um jeito de fazer aqui é que nós podemos encontrar o MMC de 4 e 6. Assim nós vamos poder saber qual número vai no denominador. Então aqui nesse exemplo, o MMC entre 4 e 6 é 24. Então eu tenho que o nosso denominador é 24. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que 4 vezes algum número deu 24. E que algum número é esse? É o 6. Por quê? 4 vezes 6, 24. Então, como esse denominador, para chegar no 24, foi multiplicado por 6, quer dizer que o numerador eu também vou ter que multiplicar por 6. Então, 3 vezes 6, 18. E eu obtive 18 sobre 24. E a gente aplica a mesma coisa no outro, os 5 sextos. Eu tenho que o denominador é 24. 6 vezes que número dá 24? 6 vezes o 4. Então, o 5 eu também multiplico por 4 para obter a fração. Fernando tem uma tira retangular de cartolina branca. Ele dividiu essa tira em 9 partes iguais e pintou 5 dessas partes de laranja e 2 dessas partes de roxo. A parte colorida da tira representa que fração da tira inteira? Então vamos representar geometricamente isso. Então, representando geometricamente, eu tenho que 5 dessas partes está pintada de laranja e 2 dessas partes está pintada de roxo. Então, se a gente olhar para a figura, eu tenho que, sem considerar cor nenhuma agora, eu tenho que 7 partes dessa figura estão pintadas. Então, a parte colorida representa 7 nonos dessa tira de cartolina. Agora, em linguagem de matemática, a gente pode escrever que 5 nonos mais 2 nonos é igual a 7 nonos. Por quê? Eu tenho que o meu denominador aqui é igual nas duas frações. Então, eu repito o denominador quando ele é igual, apenas quando ele é igual, eu repito ele e somo os numeradores. Então, 5 mais 2 é igual a 7, por isso 7 nonos. Fernando tem outra tira retangular, que está dividida em 9 partes iguais. Dessa tira, 5 partes iguais já foram coloridas de amarelo. E dessa parte colorida, ele eliminou 2 partes. Nessas condições, a parte colorida que restou representa que fração da tira inicial. Então, vamos representar isso geometricamente. Então, eu tenho que ele pintou 5 dessas 9 partes de amarelo. Então, ali no desenho estão pintadas 5 partes em coloridas. Só que ele tirou 2 partes dessas 5 coloridas. Então, com um X, eu estou marcando que elas foram tiradas. Então, eu quero ver quantas sobraram agora. Então, nas partes que tem o X, eu vou considerar que elas foram despintadas. Elas não estão mais pintadas. Então, quantas partes restaram pintadas? Se eu for ver na figura, apenas 3 partes. Então, a parte colorida que restou representa 3 nonos da tira. E representando matematicamente, nós temos que 5 nonos menos 2 nonos é igual a 3 nonos. Porque aqui, tanto se eu for somar ou subtrair, e o meu denominador for igual, eu apenas repito ele e faço as operações no numerador. Então, o meu denominador é 9, e eu tenho que 5 menos 2 é igual a 3, por isso, 3 nonos. Agora um outro exemplo. Helena foi à feira com certa quantia. Gastou metade dessa quantia na banca de frutas e 1/3 dessa quantia na banca de verduras e legumes. Que fração da quantia inicial Helena gastou nessas duas bancas? E para resolver, nós devemos calcular meio mais 1/3. Só que aqui agora o meu denominador é diferente um do outro, então eu não posso somar. Então vamos representar isso geometricamente. Aqui eu tenho que fazer com que as frações fiquem equivalentes, mas com o mesmo denominador. Então eu tenho que uma fração equivalente a meio e a 1/3.
Vamos fazer o MMC entre 2 e 3, que é igual a quanto? 6. Então, eu tenho que o denominador das minhas novas frações é 6. Mas vamos começar com o meio. Eu tenho que o meio tem que ser igual a uma fração no qual o denominador é 6. Só que 2 vezes quanto? Dá 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o meu numerador eu também multiplico por 3. Então, 1 vezes 3, 3. E obtenho a fração 3 sextos. Agora, vamos para 1 terço. Eu tenho que 1 terço tem que ser igual a uma fração, ou equivalente a uma fração, que tem denominador 6. Mas 3 vezes quanto dá 6? 3 vezes 2, 6. Então, o meu numerador eu também multiplico por 2. 1 vezes 2 é 2. Então, eu obtenho uma nova fração que é 2 sextos. Agora, o 3 sextos e o 2 sextos eu posso somar, porque eles têm o mesmo denominador. Então, se a gente for olhar na figura, as figuras mostram que calcular meio mais 1 terço é o mesmo que calcular 3 sextos mais 2 sextos, só que agora tem o mesmo denominador. Fazendo 3 sextos mais 2 terços, eu obtenho 5 sextos. Helena gastou 5 sextos da quantia inicial. Agora um outro exemplo. Uma pesquisa sobre a prática de esportes feita com determinado grupo de rapazes revelou que 2/5 dos rapazes praticavam basquete. 1/2 dos rapazes pratica voleibol. E o restante dos rapazes não pratica nenhum esporte. Qual fração representa os rapazes que praticam esportes? Então, para resolver o problema, nós devemos calcular 2/5 mais meio. Só que aqui, como no caso anterior, o denominador das frações são diferentes. Então, a gente vai reduzir a um denominador que seja igual. Vamos fazer o MMC entre 5 e 2, que é 10. Então, vamos fazer de um jeito diferente agora o MMC. Então, MMC entre 5 e 2, 10. Então, eu tenho que o meu denominador é igual a 10. Agora, para fazer o MMC entre frações, eu tenho que dividir pelo de baixo, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, vamos lá. Quanto que é 10 divididos por 5? É igual a 2. E 2 vezes 2 é quanto? 2 vezes 2 é 4. Agora, quanto que é 10 divididos por 2? 10 divididos por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Então, eu vou ter 4 mais 5. E 4 mais 5 é igual a 9. Então, eu vou obter 9 décimos. Agora, vamos ver a multiplicação de um número por uma fração. Tenho que A vezes a fração BC vai ser igual a AB sobre C. Vamos para um exemplo. Vamos ver o número 2 multiplicado pela fração 5 sextos. Quando eu tenho um número multiplicado por uma fração, eu vou multiplicar esse número apenas pelo numerador da fração. Então, eu vou ter 2 vezes 5 sobre 6, e 2 vezes 5 é igual a 10. Então, 10 sextos. Agora, vamos ver a multiplicação de uma fração por uma fração. Eu tenho que a fração AB vezes a fração CD é igual a AC sobre BD. Vamos para um exemplo. A fração 2 terços multiplicada pela fração 5 sextos. Então, aqui eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então, eu tenho que 2 vezes 5 sobre 3 vezes 6. 2 vezes 5 é 10 e 3 vezes 6, 18. Então, eu vou ter a fração 10 sobre 18. Agora, a divisão de um número por uma fração. Tenho que A dividido pela fração BC vai ser igual a A vezes CB. Eu vou inverter essa fração e vai ficar igual uma multiplicação de um número por uma fração, que vai ser AC sobre B. Vamos para um exemplo. Eu tenho que o número 2 dividido pela fração 5 terços.
Só que eu dividir o 2 por 5 terços é o mesmo que eu multiplicar o 2 pelo inverso de 5 terços. E o que é o inverso? O inverso, o numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Então, eu vou ter 2 terços vezes 3 quintos. E agora aqui eu aplico a regra de multiplicar um número por uma fração, que eu multiplico um número apenas pelo numerador da fração. Então, 2 vezes 3, 6, e eu obtenho a fração 6 quintos. Agora, a divisão de uma fração por uma fração. Então, nós temos que a fração AB dividida pela fração CD vai ser igual a AB multiplicada pelo inverso da fração CD. Aí aqui eu aplico a regra da multiplicação entre frações, que vai ser AD sobre BC. Vamos para um exemplo. Eu tenho a fração 5 quartos dividida pela fração 3 sétimos. Então, o 5 quartos eu repito e multiplico pelo inverso de 3 sétimos, que é o quê? O que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Então, eu tenho 7 terços. Então, 5 quartos vezes 7 terços, aplico a regra da multiplicação entre frações, que é numerador com numerador, agora o novo numerador, e denominador com denominador. Então, 5 vezes 7, 35, e 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho 35 sobre 12. Vamos observar a figura. Há duas maneiras de representar essa quantidade numericamente que está na figura. Posso escrever como 3 terços mais 3 terços mais 2 terços. Se eu for aplicar a regra da soma da fração, é igual a 8 terços. Só que essa é a forma imprópria de se escrever uma fração. É o nome, não é que ela não está correta. É apenas o nome da fração. Tem uma outra forma, que 3 terços é a mesma coisa que 1 inteiro. Então, eu posso dizer que 1 mais 2 terços é igual a 2 mais 2 terços. Ou eu posso colocar 2 e 2 terços. Não é uma multiplicação. O 2 não está multiplicando essa fração 2 terços. É uma forma diferente de escrever. É 2 e 2 terços. Que essa vai ser a forma mista de se escrever essa fração. Alguns exemplos dessa parte. Então, escreva na forma mista os números racionais. A primeira fração é 21 sobre 5. Então, eu tenho que achar um número que seja menor que 21 e que seja divisível por 5, porque o 21 não é, e tem que ser menor. Então, qual é o número menor que 21, mas que seja o maior, que seja dentre os menores do 21? Qual que é o maior que é divisível por 5? É o 20. Então, 21 sobre 5, eu posso escrever como 20 sobre 5 mais 1 quinto. E 20 dividido por 5 é quanto? 4. Então, eu tenho 4 mais 1 quinto. E escrevendo na forma mista, 4 e 1 quinto. Agora, a próxima fração é 17 sobre 3. Agora, dentre os números menores que 17, qual que é o maior desses números menores que 17, que é divisível por 3? É o 15. Então, eu tenho que o 17 terços pode ser escrito como 15 terços mais 2 terços. Eu tenho que 15 divididos por 3 é igual a 5. Então, eu vou ter 5 mais 2 terços. E colocando na forma mista, 5 e 2 terços. Um outro jeito de fazer essas questões é que eu posso, primeiro, no caso do 21 quintos, eu divido 21 por 5. Como que vai ser essa divisão? Eu vou obter um resultado 4 e o resto 1. Então, no resultado 4, eu obtive 4 inteiros e 1 de resto. Então, por isso que fica 1 quinto. Então, a gente ainda obtém o 4 e 1 quinto. Agora, no caso do 17, se eu dividir por 3, eu vou obter como resultado 5 e vou obter 2 de resto. Então, eu obtenho 5 inteiros mais 2 terços. O 2 ali é porque foram 2 que eu obtive do resto dessa fração. Por isso que eu escrevi 5 e 2 terços. Pode ser essas duas maneiras de resolver essas questões. Agora, escreva na forma imprópria.
Primeiro, a fração 3 e 3 décimos. 3 e 3 décimos podem ser escritas como 3 mais 3 décimos. Lembrando que não está multiplicando esse 3, é apenas uma forma de escrever. Então, eu tenho que o denominador da minha fração 3 décimos é o 10. Então, eu tenho que fazer com que uma outra fração, que é o que eu vou somar, porque para somar tem que ter o mesmo denominador, tem esse denominador 10. Só que 3 vezes que fração? Eu tenho que multiplicar tanto em cima quanto embaixo esse 10. Que fração que tem 3 décimos? É o 10 sobre 10. Por que o 10 sobre 10? Porque o 10 sobre 10, se eu for dividir, vai dar 1. Por isso que eu estou colocando 10 sobre 10. Tem que ser sempre assim. Então, 3 vezes a fração 10 sobre 10 é igual a 30 sobre 10. E agora eu posso somar, porque o meu denominador é igual. Então, 30 sobre 10 mais 3 sobre 10 é igual a 33 sobre 10. Agora a fração 7 e 1 sobre 2. Tenho que essa fração pode ser escrita como 7 mais meio. Agora eu tenho que achar uma fração para poder somar que tenha denominador 2. Ali eu vou colocar 7 vezes 2 sobre 2. O 2 sobre 2 ali novamente, porque 2 sobre 2 é igual a 1. E 7 vezes 1, 7. Porque ali não vai estar alterando o resultado da minha fração. Por isso que eu tenho que colocar o mesmo numerador e o mesmo denominador, para não alterar. Mas que esse denominador seja igual ao da fração que eu quero somar. Então, 7 vezes 2 sobre 2 é igual a 14 sobre 2. E agora eu posso somar com a fração meio. Então, somando, eu vou obter 15 sobre 2. Vamos ver como que nós lemos algumas frações em porcentagem. Eu posso escrever o 33% como 33 sobre 100. O 90% eu posso escrever como 90 sobre 100. O 12% eu posso escrever como 12 sobre 100. E o 100% eu posso escrever como 100 sobre 100 ou igual a 1. Então, se a gente for ver nas imagens, 50% do círculo corresponde à metade do círculo. Por quê? 50% é igual a 50 sobre 100. E se a gente for simplificar essa fração, eu vou obter a fração meio. Agora, 25% do círculo corresponde à quarta parte do círculo, que é 25%. Por quê? 25% é igual a 25 sobre 100. E se eu for simplificar essa fração, 25 sobre 100, eu vou obter a fração 1/4. Vamos ver algumas aplicações. Um comércio, Hora da Esfirra, em Alegrete, faz muito sucesso. Em um sábado, foram vendidas 500 esfirras. Sabe-se que 27% dessa quantidade era de queijo. Então, quantas esfirras de queijo foram vendidas? Então, eu tenho que descobrir quanto que é 27% de 500. 27% pode ser escrita como 27 sobre 100. Então, 27% de 500 é igual a 27 sobre 100 vezes o 500. Então, eu vou obter 13.500 divididos por 100, que é igual a 135. Então, foram vendidas 135 esfirras de queijo.